Vamos falar sobre saúde bucal? Aqui ao meu lado, Mila Maltês, que vai nos trazer orientações a partir de agora aqui no Jornal da Fã. Jornal da Fã. Entrevista. Equipe Oral Plus em atuação. Muito bom dia, Mila. Bem-vinda aos nossos estúdios mais uma vez. Bom dia, Narciso. Bom dia a todos os ouvintes da Fã. Muito prazer estar aqui com vocês. Ter mais essa oportunidade, né? Um canal aberto para esclarecer algumas dúvidas, para falar um pouquinho sobre saúde, principalmente sobre a saúde bucal e a correlação de tudo isso na vida dos indivíduos. A gente conversava um pouco aqui, ainda é da cultura do brasileiro não cuidar muito da saúde bucal, né, Mila? Infelizmente, essa é uma realidade, principalmente para mim, que sou periodontista, que cuido desses tecidos que circundam o dente. E a gente observa muito a falta de instrução, na verdade, a falta de conhecimento da importância dos cuidados básicos. Hoje tem uma busca muito grande pela estética e isso é super importante, porque isso dá o quê? Dá segurança ao paciente, né? Ele se sente melhorar mais a autoestima, confortável para sorrir, para se comunicar. Mas para a gente chegar num sorriso bonito, a gente precisa começar com o básico, né? Que são os cuidados diários que todo mundo pode fazer. O que é a periodontia? A periodontia é o estudo, ou a ciência que estuda os tecidos de suporte do dente, gengiva e osso, né? Imagine que o dente é o quadro e a gengiva é a moldura desse quadro. Então, não tem como ter um dente bonito se a gente não tiver uma gengiva saudável. Então, hoje a gente percebe que tem muitas pessoas que têm sangramento na gengiva. E isso é uma coisa que pode ser controlada facilmente. Como? Com esses cuidados diários. Com a escovação, com o uso do fio dental. E o sorriso gengival Então, é uma queixa grande. É o não uso do fio dental diariamente que pode provocar o sangramento na escovação? Isso. A falta do uso do fio dental gera o acúmulo de placa bacteriana na intimidade da gengiva. Então, qualquer coisa que toque naquela região vai sangrar. E as pessoas acham que foi o fio que está causando, e na verdade não é. Tem falta de entendimento na fisiologia, na verdade. Né? É entender a causa. E a gente quer tratar só a consequência daquilo e não quer ir a fundo que é a causa. Então, na verdade, quando o paciente ou a pessoa está fazendo lá o uso do fio dental, que vê sangrando, aquilo ali pode ter um tempo, digamos assim, até que a gengiva, essas bactérias sejam retiradas pela limpeza diária. Diária. À Exatamente. medida que você vai usando, esse sangramento vai diminuindo. Vai diminuindo. Claro que você tem que procurar o dentista quando for uma coisa, né, maior. Você tem que ter o seu dentista de 6 em 6 meses, procurar realizar essas consultas. Mas no seu dia a dia você já pode evitar muita coisa. Né? Saiu da mesa, faça a sua higiene oral, passe o fio dental e vamos preservar esse sorriso. Vamos cuidar para que você consiga fazer esse trabalho dessa estética que é tão em alta hoje, né? A gente está vendo, as redes sociais estão estimulando muito isso, né? Essa necessidade de transformação de sorrisos. A mídia está aí, né? Então tudo isso é possível, mas a gente tem que alinhar os cuidados com a estética. Agora, até por conta das questões que podem ser desenvolvidas na própria saúde geral do paciente. Hoje já se sabe, um exemplo, o paciente diabético, ele tem uma propensão muito maior de desenvolver a doença periodontal. E a presença dessa doença, que é essa inflamação e essa infecção na gengiva, pode levar ao descontrole da glicemia nesses pacientes. Então, é uma via de mão dupla. Esses cuidados com a higiene, hoje a gente tem dentistas nos hospitais trabalhando de uma forma multidisciplinar, pela importância desses cuidados, que muitas vezes a gente vai deixando para lá. Inclusive em UTI também hoje em dia, né? Isso, faz parte da equipe multidisciplinar. Hoje a gente tem um envelhecimento da população, e com esse envelhecimento as doenças, como a doença do Alzheimer, né, como as doenças cardiovasculares, e a gente sabe que hoje essas doenças gengivais, elas têm uma influência direta nesses processos. Então, assim, você que tem um pai idoso, que tem doenças, né, debilitantes, limitantes, tem que se preocupar também com essa saúde bucal, porque ela pode interferir de uma forma muito negativa no desenvolvimento dessas doenças, porque são doenças inflamatórias crônicas, todas elas, né? Então, quanto mais inflamado o organismo, quanto mais inflamado a boca, é porta de entrada, é via de acesso dessas bactérias para causar outros transtornos que podem ter uma manifestação importante. De vez em quando vocês ouvem aí e divulgam. Um paciente teve uma complicação depois de uma extração de dente, o paciente teve uma complicação depois de um procedimento, né, odontológico. Por quê?
Porque se a nossa imunidade está baixa e você já tem um processo inflamatório na boca, isso é via de acesso. Para que essas bactérias que colonizam a boca, entrem, né, na Do circulação organismo. sanguínea e vai desenvolver. O caso Então, mais recente que chamou a atenção foi o caso de um idoso, né, que ganhou na Mega Sena e foi fazer um tratamento odontológico e acabou falecendo, né? Então, veja que contrassenso, né? No Provavelmente. momento de melhorar a estética e a beleza, acabou tendo uma Exatamente. Às complicação. vezes a busca por essa estética de uma forma, digamos assim, exacerbada, sem se preocupar com os Com os cuidados princípios básicos. fundamentais, leva a uma coisa dessa. Claro que um paciente idoso é um paciente de maior risco. Ele pode... É necessário que o paciente idoso não se realize certos procedimentos? Não, mas tudo isso precisa de uma anamnese bem feita, conhecer a condição de saúde desse paciente, ter uma boa orientação, para que ele possa desenvolver com segurança. Então, a gente tem que entender que nós somos um ser completo. A boca não é só uma parte. Não pode ser tratada de uma forma separada, né? A gente tem que entender esse ser humano como um indivíduo de uma forma globalizada, né? Com os hábitos de cuidado com a saúde geral são importantes. Olha, a gente vê o estresse. O que é que o estresse causa? Aumento do cortisol. O aumento de cortisol faz o quê? Diminui a imunidade do paciente, né? Então, tudo isso vai gerar o quê? Doença. A gente tem a gengivite ulcerativa necrotizante aguda e a gente observa muito isso, sabe quem? Em adolescentes. Os meninos, quando estão prestes a fazer vestibular, o Enem, o grau de estresse está lá em cima. E a gente recebe anualmente. Nessa época é interessante. Jovens com problemas sérios na gengiva, dores horríveis. Por quê? Porque necrosa a gengiva pelo estresse. O estresse causa bruxismo, Olha a pessoa só. aperta os dentes, aí daqui a pouco está morrendo de dor. Então, se a gente for pensar no indivíduo separadamente da questão da boca, a gente vai errar sempre, né? Então, a gente tem que trazer tudo isso no mesmo pacote. O ser humano precisa ter equilíbrio, né? Ele precisa estar todo ajustado da sua saúde física, emocional e odontológica. Agora, Mila, muitas vezes a gente pensa que aquelas orientações básicas, não, a gente já fez tanto isso, já ouvimos tanto. Muitas vezes as pessoas não fazem o básico no dia a dia, né? Que orientações você passaria? Olha, cuidado para que você não desenvolva essas doenças, faça isso diariamente. O principal, né, é como você diz, é começar do começo. Sempre após as refeições, você tem que fazer sua higiene oral de uma forma... Não adianta querer fazer com pressa, porque o que é que a gente vê? Até nas novelas, né, na televisão você vê, as pessoas tomam café e vão embora, né? Não tem aquele momento de parar e fazer, né? O dia a dia, o corre-corre. Sai para almoçar na rua, o dia a dia não permite que você volte para casa para almoçar, então você também não faz. Então você às vezes só vai passar o fio ou fazer sua escovação bem feita uma vez ao dia lá à noite. Então você passa o dia inteiro se alimentando, o dia inteiro promovendo aquela formação da placa bacteriana sem controle. E aí o que é que vai acontecer? Vai começar a ter as consequências disso, a cárie e a inflamação gengival. Então, se você não quer passar por isso, se você não quer investir num tratamento curativo e sim preventivo, escovar, passar o fio, sempre uma escova macia, de qualidade. Não adianta comprar aquelas escovinhas duras, achando que a escova macia não limpa. É né? melhor comprar com a cerda mais dura, porque vai limpar mais. Macia, né? Macia é o correto. É o correto. O fio dental, sempre após as refeições. Pode usar alguns colutórios, alguns bochechos à base de flúor. Isso tudo vai ajudar ao controle da saúde bucal. Há uma tendência também, muitas vezes, que eu pelo menos observo quando a gente está em alguns restaurantes, que começaram a facilitar a vida, colocando lá o fio dental ou aquele enxaguante bucal. Mas muitas vezes o fio dental acaba, não é reposto. Tem muitas pessoas que passaram a utilizar o enxaguante como se ele estivesse fazendo o papel do fio dental e da limpeza, né? Apenas por aquele frescor que traz. Mas ele não deixa de ser um auxílio. Por quê? Na hora que você faz o bochecho, você remove muita sujeira. Então, assim, é uma opção para quem não tem outra opção. Mas isso é para o ser. A gente não vai ficar de uma forma neurótica não com pode isso, virar não. uma rotina. Não pode ser uma rotina. No final de semana que você sai, que você vai num restaurante, você não pode trazer isso para o seu dia a dia. Então, as pessoas que realmente têm o costume de estar na rua, não voltam para casa. Um exemplo, você vem para aqui, passa o dia, um exemplo, no seu trabalho. Você tem a sua necessaire, não custa nada. Né? Até dentro do seu trabalho, não precisa carregar, não, deixa lá. E naquele momento, todo mundo tem um tempo para almoço, todo mundo tem um tempo, né, de pelo menos de 15 minutos. Então dá para fazer.
3 a 4 minutos já é o suficiente para você fazer uma boa higiene oral. O que Você não já pode disse- deixar para lá. Você já disse o não indicado, que é fazer apenas essa limpeza completa uma vez por dia. O que é que seria o mínimo? Eu recomendo como periodontista que você faça sempre após as refeições. Porque Comeu alguma coisa, faça a limpeza. após as refeições, né? As principais. Porque a gente As principais refeições. não precisa perfeito. ser o tempo inteiro. A qualquer momento, não. Não precisa não. Porque se você percebe que no dia a dia da clínica, as pessoas que dizem que escovam o dente várias vezes ao dia, ainda tem problema? Quem tem sangramento, quem teve cárie, quem tem algum procedimento curativo a ser feito, é porque alguma coisa está errada no seu dia a dia. Esse é o básico. É o básico. Agora, me diz uma coisa. Vamos falar sobre essa questão do sangramento novamente. A pergunta aqui do Leôncio. Ele diz, olha, tenho sangramentos diários e sou daqueles que uso corretamente o fio dental. Que orientação você daria a ele, então? Olha, o fio dental, para ser usado corretamente, ele tem que ser usado na intimidade da gengiva. Existe uma coisa chamada sulco gengival, ele tem 1 milímetro. E muitas vezes a gente passa o fio e não respeita essa anatomia. Então, passa de forma errada ou passa só de um lado. O fio é para limpar as duas faces, de um dente e do outro dente também. Então, o certo seria fazer esse movimento aqui Isso. entre os dentes. Isso. Então, e se ele ainda, mesmo assim, ainda tem sangramento, ele precisa procurar o dentista para fazer uma avaliação. Porque às vezes não é só a gengivite, que é a inflamação gengival. Já é uma doença mais avançada, que é a periodontite, que já destrói o osso e começa a comprometer a estabilidade desses dentes. Aí os dentes ficam mais alongados, a inflamação é mais persistente, só especialista realmente tem condições de tratar. Por isso que o dentista deve ser visitado de 6 em 6 meses. Esse é o período mínimo, digamos assim. Tem pacientes que com 1 ano ele pode retornar, e já tem outros que são os pacientes periodontais, que o ideal é de 3 em 3 meses. Então a média fica 6. Nessa ida, a questão da limpeza, daquela limpeza profunda que vocês fazem lá no consultório, qual é o período em que o paciente deve estar atento para fazer sempre? É essa ida de 6 em 6 meses que vai fazer isso? 6. Tem pacientes que precisam de um controle maior, de 3 em 3. E tem outros que podem até, se tiver uma boa qualidade na higiene oral, até 1 vez ao ano. Mas isso quem vai determinar é o dentista. Ô Mila, então você orientaria para a pessoa que quer avançar no sentido do cuidado com a estética, que quer melhorar o seu sorriso, né? Que quer utilizar as tecnologias que estão aí disponíveis. Antes de começar, uma avaliação muito bem feita, Isso. passar por um periodontista. Não precisa ser um periodontista, ele pode até ir para o clínico. Agora, ele precisa procurar um dentista que realmente esteja comprometido. Porque hoje a gente vê, como tudo, né? Uma necessidade de autopromoção, de muitas vendas. Vender nessa estética de forma desordenada. É por isso que a gente vê tantos casos acontecendo, infelizmente, né? De insucesso e de problemas mais complexos. Então, se você tem confiança no seu dentista, se for um dentista bem indicado, ele vai saber lhe orientar e fazer tudo com cautela e responsabilidade. Essa fica a dica aí, né? Nós estamos ainda numa geração, você citou aí a questão das redes sociais, que muitas vezes são vendidos produtos lá também, como se fossem produtos mágicos, que vão ajudar na limpeza, no clareamento. Que cuidados precisa ter com relação a isso? A gente tem que entender que aquilo ali é um marketing, que aquilo ali tem um interesse comercial pesado. A gente está falando de promoção de saúde, né? Então são coisas completamente diferentes. Tem pessoas, quer dizer, as redes sociais estão aí difundindo a estética e tem pessoas que estão, e indústrias que estão aproveitando essas oportunidades para vender seus produtos. Né? Mas como é que você quer tratar e quer promover saúde sem ter um profissional atrás daquilo tudo? Hoje vende clareamento de qualquer forma, né? Adesivos para clarear dentes. E a gente vê os absurdos acontecendo. E quando tem complicações, você vai recorrer a quem? Né? Então você tem que entender que é a sua saúde, a sua vida, que muitas vezes está em jogo. Melhor procurar um profissional e fazer esse processo corretamente. Da forma correta, porque você vai ter a garantia de sucesso. E quando não, você fica na mão dessas vendas que a gente não sabe nem de onde vem, né? E produtos que às vezes a gente compra na internet achando que é um, às vezes você pede um produto e chega outro. Estou lhe dizendo porque eu já comprei algumas coisas e tive grandes decepções. Você vê um vestido lindo, né? Fazendo um paradigma. E quando chega, é um tecido de baixa qualidade. Imagine. Eu tive isso uma vez com camisas. Né? Imagine com a sua saúde. Com visual
lindo, Super bacana, lindo. tênis, que Quando você às chega vezes o tecido compra. é daquele que você não É. pode, você só usa uma vez. Você Entendeu? Então, como é que você vai garantir qualidade de produto? Você vai cobrar de está quem? falando de saúde bucal, né? Então tem que... E a saúde bucal relacionada à saúde geral do indivíduo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado para a gente não ser presa fácil na mão dessas, né, dessas pessoas que querem apenas comercializar e ganhar dinheiro sem ter o que oferecer de verdade. Você já disse aqui, mas eu queria que você reforçasse. É mito essa história de que, tendo um problema dentário ou em alguma parte da boca, isso pode interferir nos problemas cardíacos? Não, é uma realidade. É uma realidade, porque esses problemas vão inflamar seu corpo. Você vai ter uma via de acesso das bactérias que podem colonizar. A gente sabe que a endocardite bacteriana tem uma relação direta com os problemas cardíacos. A bactéria que está na boca, ela vai e vai colonizar a válvula cardíaca. Então, existem complicações. Por isso, você tem que estar atento, ter um dentista de sua confiança, porque ele vai saber fazer uma anamnese e fazer seu procedimento com segurança. Então, não pode ser de qualquer forma e de qualquer jeito, para evitar o quê? Problemas e até levar ao falecimento, como a gente vê. Graças a Deus, nosso organismo tem um sistema imunológico que nos protege, né? São as células de defesa. A gente tem um exército dentro da gente. Mas, às vezes, eles Não não pode estão brincar prontos. com esse exército, né? Exatamente. Não pode E ficar... nem todo mundo está com a sua imunidade suficiente para reagir a alguma coisa dessa. Alimentação, algo que ajude ou prejudique demais, aquilo que deve ser evitado. Não, a alimentação, como tudo na nossa vida, ela tem que ser balanceada e equilibrada. A gente sabe que, por exemplo, um paciente diabético, né, a alimentação, o excesso de açúcar inflama, não só no diabético, como de uma forma geral, Sim. né? O excesso de açúcar vai inflamar o corpo. E isso vai gerar o quê? No sangue, a diabetes. No cérebro, o Alzheimer. Né? E na boca, essas inflamações, essa doença inflamatória crônica, que é a doença periodontal, ela vai estar ligada a todos esses processos que ocorrem no indivíduo. Então, uma dieta equilibrada vai promover saúde e, consequentemente, a saúde bucal. Para a gente encerrar, o João Carlos está querendo lhe colocar aqui no meio da confusão. Ele diz aqui, o que é que ela acha dos dentistas que fazem harmonização facial? Eu acho que tudo é possível quando a gente tem preparo para fazer. Eu não faço harmonização facial, mas tenho colegas super preparados que trabalham muito bem. Existe uma normativa aí, diz que até alguns tipos de cirurgia plástica. Eu estava até conversando sobre isso. Gente, tudo é possível quando a gente tem preparo. O dentista, ele estudou para trabalhar com a face. Ele conhece a anatomia da face. Então, ele tem capacidade. Agora, a gente não pode querer fazer esses tratamentos com pessoas que, apesar de serem dentistas, não se prepararam para isso. Por quê? Porque não adianta fazer um cursinho de 20 horas e querer fazer harmonização facial. Né? E isso, muitas vezes, isso está geral para várias Exatamente. áreas. Né? Agora, se você se aprofundou, se você estudou, fez uma especialização, você está qualificado para fazer o procedimento. Então, o problema é que as pessoas buscam os profissionais através das mídias sociais. E muitas vezes só aquilo não é suficiente. A gente sabe que existe muito engodo, que existem pessoas publicando coisas que não realizam, que não fazem. E aí a gente vai ver estourar onde? Na hora que tem um problema. Aí você vai ver na televisão, você vai ver nas rádios, você vai ver nas mídias. Os escândalos. Mas a gente não pode dizer que isso é o reflexo da nossa grande realidade. Eu não posso dizer que todos os dentistas são incapacitados. Como todos os profissionais, os biomédicos, os fisioterapeutas, todos que estão realizando certos procedimentos são incapazes. A gente só tem que procurar aquele profissional que foi habilitado para realizar aquele procedimento. O Marcos diz aqui, pergunte à doutora se a limpeza da cárie só pode ser feita à moda antiga ou a laser. Olha, ainda hoje é feita a moda antiga, assim. A turbina que todo mundo tem medo, aquela zoada, né? Ainda é daquela forma. Mas hoje a gente tem condições de anestesiar o paciente, trazer um conforto a ele. Agora, as pessoas mistificaram muito a odontologia, Sim. porque realmente, há muitos anos atrás, era um terror. E as pessoas ainda diziam, se você não obedecer, dizia a criança, eu vou lhe levar para o dentista. Olha, que terror. Então, as pessoas têm um verdadeiro pavor à cadeira de dentista. Mas hoje isso está mudando, porque os procedimentos são feitos de forma menos invasivas e com muito mais conforto. Ou ainda tem aqueles brinquedos que ajudam mais ainda a criança a criar mais medo ainda, né? Porque você vai ver o tamanho do martelo que está naquele estojinho de dentista. Mas veja o seguinte, você falando de criança, a criança ela precisa ir ao dentista muito cedo.
exatamente para Começar de desmistificar. cedo. Ela tem que ser ambientada no consultório odontológico, pelo odontopediatra, que é a pessoa mais indicada. Porque ela vai ter recursos para transformar aquela experiência numa coisa positiva. O problema é que lá atrás não existia esse tipo de preparo. Então, as crianças iam e já eram aterrorizadas com aquelas situações, que geravam dor e desconforto. Hoje não é assim. Mas aqueles pais que tiveram seus traumas lá de infância, carregam isso e não querem passar isso para os seus filhos. Por isso que eu digo, vamos levar essas crianças para o odontopediatra para ter uma relação de saúde e bem-estar. Né? E aqui começa a cuidar dessas crianças muito cedo, eles não vão ter problema. Só se for um acidente, um trauma. Senão vai ser no máximo ortodontia. Ou E o seja, tratamento estético. o futuro fica muito mais tranquilo. Muito mais A saúde bucal no fácil. futuro fica muito mais fácil quando você Muito cuida mais de fácil. pequeno. Então vamos educar nossas crianças a fazer o que tem que ser feito desde cedo. Mila Malteza, equipe Oral Plus, trazendo orientações aqui no Jornal da Fã. Muito obrigado pela participação. Manda um abraço enorme para toda a equipe, viu? Nós da Oral Plus aqui agradecemos a oportunidade de vir conversar com vocês e com seus ouvintes sobre tudo isso, não é? Marcaremos Acho que é mais importante, vezes. né? Com certeza. Um abraço, Mila. Manda um abraço para toda a equipe lá. Obrigada.